O prazo para você ajudar a Rayane e todas as crianças da CD com seu imposto de renda devido vai até 30 de abril. Se em 2011 você não fez nenhuma doação para a CD, até 30 de abril você pode doar 3%. Mas se em 2011 você fez uma doação menor do que 6%, você pode complementá-la. Ligue para a Renata na ACD e ela explica direitinho. Mas ligue, porque ou o dinheiro é doado à ACD ou ele é recolhido como imposto. Muito obrigada. Agora eu sou Indy. Logo na primeira curva do Grande Prêmio de Long Beach, Joseph Newgarden exagerou no otimismo e acabou no muro. O norte-americano tentou ultrapassar o pole position Dario Franchitti pelo lado de fora da curva, mas retardou demais a freada, causando a primeira bandeira amarela da prova. Na relargada, Justin Wilson repetiu a manobra feita pelo norte-americano, mas desta vez deu certo e o piloto da Dale Coyne sumiu da vista do atual campeão. Com um carro muito lento, Franchitti foi presa fácil para Simon Pagenaud, Takuma Sato e Scott Dixon. O reinado de Wilson só terminou quando Sébastien Bourdais bateu na 20ª volta e fez o diretor de prova determinar nova bandeira amarela. Logo, as equipes chamaram seus pilotos para os pits, deixando Takuma Sato na liderança. A bandeira verde nem bem tinha sido agitada e Marco Andretti decolou da pista após tentar ultrapassar Graham Rahal. Por sorte, os dois saíram ilesos. Na nova largada, Ryan Briscoe foi tocado por Dario Franchitti e os dois acabaram sendo forçados a fazer mais um pit stop. A liderança ficou com Simon Pagenaud. Will Power trocou o motor e teve de largar no 12º lugar. O piloto da Penske ganhou posições graças à estratégia de paradas e na metade da prova já aparecia na 2ª posição. No pelotão de trás, Hélio Castro Neves fez essa manobra polêmica e levou a melhor sobre Ernesto Viso e Ryan Briscoe. A essa altura, Pagenaud já tinha mais de 10 segundos de vantagem sobre Will Power. A 15 voltas do fim, porém, o francês teve de voltar aos boxes e retornou à pista na 5ª posição. Rubens Barrichello chegou a assumir o 3º lugar, mas teve que voltar aos pits às 7 voltas do fim. Pagenaud imprimiu um ritmo forte quando retornou à pista e abriu caminho até chegar na vice-liderança. Na frente, Will Power precisava economizar combustível para terminar a prova e por pouco não perdeu a vitória. Pagenaud cruzou a linha de chegada a 8 décimos do australiano. Takuma Sato poderia ter sido terceiro, mas foi tocado na última volta em disputa com Ryan Hunter-Reay. O piloto da Andretti acabou punido com um acréscimo de 30 segundos ao tempo final de corrida e ficou com a 6ª colocação. Melhor para Tony Kanaan, que herdou a 4ª posição, atrás de James Hinchcliffe. Por falar em punição, Hélio Castro Neves também perdeu 30 segundos por causa deste toque na traseira do carro de Rubens Barrichello. O acidente bloqueou a pista e Rubinho, que era o 7º, acabou classificado em 9º. Com a punição, Elinho ficou com a 13ª posição. Festa da Penske para Will Power, que venceu pela 2ª vez no ano.
Simon Pagenaud comentou que se a prova tivesse mais uma volta, ele causaria problemas ao Will Power. O francês disse que o carro estava muito rápido, que foi ótimo brigar por posições com os carros da Penske e da Ganassi. Will Power afirmou que depois da improvável vitória no Alabama, ele passou sempre a acreditar que poderia chegar à vitória. O australiano elogiou a estratégia da equipe Penske e se disse orgulhoso por ter superado primeiro a punição inicial, depois por ter conseguido dosar velocidade e economia de combustível no fim da prova. Em inglês, Tony Kanaan elogiou a estratégia de paradas da KV e disse que procurou ficar longe dos acidentes, por isso conseguiu terminar a primeira corrida do ano. Com a vitória em Long Beach, Will Power assumiu a liderança do campeonato com 127 pontos, 24 à frente do segundo colocado, Hélio Castro Neves. Simon Pagenaud aparece na terceira posição com 100 pontos. Rubens Barrichello é o 9º colocado e Tony Kanaan o 11º. No dia 29 de abril, equipes e pilotos vão acelerar nas ruas da capital paulista para a próxima prova do campeonato. A Itaipava, São Paulo Indy 300 Nestlé. Bom, agora o Rubinho, né, o nosso convidado surpresa, a gente anunciou no Twitter, o Twitter do Band Esportes TV, agora o Rubinho pode contar aqui, ao vivo, né? O que você achou dessa corrida, Rubinho? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, boa noite. Um prazer é todo meu. Aqui uma casa para mim, você que já me ajudou tanto em toda a minha carreira, o Edu que já colaborou tanto com a minha carreira, então é um prazer estar aqui participando desse programa. Essa prova de Long Beach foi uma prova muito especial, é uma Mônaco da Fórmula 1, é uma prova realmente considerada com todo o glamour e tem realmente um glamour todo em volta, com muitos artistas, com muita coisa legal. A única coisa que começou para mim de uma forma que eu adoro, mas que não colaborou, que foi com chuva. Então eu saí para aprender uma pista com chuva, onde você tem um regulamento com pneus que você não pode usar a todo momento, enfim. Eu saí, dei 10 voltas na chuva. O segundo treino foi cancelado por excesso de água e aí no dia seguinte eu falei, agora não vamos nem partir para um acerto de carro, vamos encher o tanque e que eu quero andar, entendeu? E eu aprendi a entrar e sair do box, porque dava muita bandeira vermelha. Então eu fui aprender realmente a pista na tomada de tempo, então aí não tem jeito, com toda a punição, larguei lá atrás, aquela coisa, e aí vai aprender a pista durante a prova, mas está sendo um grande barato, porque é um desafio todo extra, ter que sobressair em cima de tudo isso, ter que mandar uma volta bala e numa pista que você nem sabe se a zebra é pegável ou não, entendeu? Então eu vejo isso porque tinha uma zebra na curva 8 ali em Long Beach que dava para passar com o carro inteiro e eu vi o quanto passei por fora dela na tomada de tempo. Então a corrida em si foi muito legal, foi mais um aprendizado, uma pena só que fui aprender a pista muito para frente. Sabe que quando você falou, a gente anunciou que você estava para lá, em vários programas aqui do Band Esportes, eu falei o seguinte, que você estava encarando um desafio enorme, depois de tanto tempo na Fórmula 1, que é aprender de novo uma categoria, quer dizer, um mundo completamente diferente, e era um grande desafio. Aí tinha gente que falava, vai ganhar quando? Pódio quando? Eu falei, gente, vamos pensar o seguinte, primeiro desafio, porque é aprender. Isso que você acabou de falar agora da prova de Long Beach mostra bem que a brincadeira o buraco é mais embaixo, né? Então, é assim, você vai me perguntar, você acha que você iria começar ali classificando em 13º, 14º? Não, achei que eu ia classificar mais para frente. Mas o fato é que eu achei que o meu principal empecilho durante o ano seria o fato dos pneus, da falta do cobertor de pneu, que é uma coisa que a Fórmula 1 tem. Conhecer todo esse processo de bandeira amarela, essa coisa toda de salvar gasolina. Você acredita que em 19 anos de Fórmula 1 eu nunca tive que salvar gasolina, entendeu? Então é um processo todo novo, isso é tudo novo, mas eu achei que isso seria o grande problema, sendo que na verdade o grande problema é o aprendizado da pista, porque aqui em São Paulo, por exemplo, serão 2 horas antes da classificação, só no sábado, então 2 horas, você tem que estar na pista o momento em que sai, tem que estar lá para marcar a volta e aprender cada buraco onde tem, seguir
gente que está fazendo tempo bom, não tem jeito, tem que aprender mesmo na prática. Não adianta só ter a ajuda do Tony, que é meu irmão, que vem lá e fala, não sabe, tem que aprender na prática. E está sendo isso mais difícil, porque depois a classificação vem, é a primeira hora que se coloca um pneu vermelho, que é 1,5 segundos mais rápido na hora da classificação. Então, sair com esse pneu sem conhecer a pista e o carro direito é um E você sabe que, conversando aqui com o Christian Fittipaldi, que veio aqui no programa, ele falou o seguinte, que talvez a maior dificuldade tua não fosse nem esse aprendizado todo, mas a equipe. Se ele tiver uma equipe legal, se a equipe der um carro bom para ele, ele vai emplacar logo. Como é que está sendo conhecer essa equipe nesse começo de campeonato, nesse início de vida na Fórmula Indy? Não, é um trabalho bem diferente, viu, Celso? É um trabalho que você tem a ajuda de muitos componentes, mas não tem aquela telemetria toda, aquele database todo que tinha na Fórmula 1, o que é muito legal, porque por um lado você tem que meter a mão mesmo e fazer a coisa ali na parte mecânica mesmo. E na tua percepção, né? Na percepção, logicamente, você tem muitos dados, sabe? Eles trabalham também com GPS, com aquela coisa toda. É moderno, mas eles, por uma questão de custo, eles mantêm aquela coisa bem precisa para que a coisa fique mais amena. Mas, lógico, né? Estamos conversando aqui, ouvindo o Rubinho, que pra gente é uma aula, até por conta dessa experiência que é inédita, mas o Eduardo Almeida de Mello aqui, que tá aqui do meu lado, ansioso para fazer perguntas, ele que inclusive foi o grande responsável por trazer o Rubinho aqui, convidou, ficou lá ligando, né, Rubinho? Ligou umas 4 vezes hoje. Hoje, né? Passando, onde você está? Já lavou a mão agora de manhã, né? Vou passar para te pegar. Falei, não precisa. Na época ele passava para me pegar, para me levar para o cartódromo, ele achou que era a mesma coisa. Não é isso. Não. Primeiro, eu só tenho a agradecer ao Rubinho aí pelas palavras também, pela presença dele, e dizer que o seguinte, que eu só ajudei porque eu acreditei. E eu acredito até hoje e acho que ele está se enganando aí. Ele vai para os 25 anos de Fórmula 1 ainda, eu acho. Feeling. Não, eu acho que o seu ciclo na Fórmula 1 está encerrado ainda, né? Tanta gente voltou, Schumacher voltou, eu confundo o Kimi com o Mika. O Kimi voltou. Mika já parou, já faz tempo. O Mika parou. Mika parou. Então eu acho que o seu ciclo não está encerrado, não. Você tem muito ainda a dar, né? A gente sempre fala aqui na transmissão, é um piloto fantástico, isso não tem a menor dúvida, apesar de todo o deboche da imprensa não especializada. E aí hoje eu estava ansioso, né? Falei, pô, ele falou para mim que vinha, eu acreditei, lógico, em momento algum. A gente tem aí uma amizade de longa data. Ele agora perguntou a idade da Natália. Eu falei 29, ele falou, nossa. E do Cássio, 27. O tempo passa, né, Rubinho? E do Cássio, 27, ele, nossa. E o tempo passa, então... é uma coisa linda isso, porque você vê, né, o Edu está falando dessa coisa de Indy, de Fórmula 1 e tal. E eu, na minha palestra... Você passou? Não, mas deixa eu completar. Na minha palestra eu falo disso, quando eu falo de uma coisa motivacional, mas eu falo que se você faz uma coisa com paixão, com amor, como você, que sempre foi muito técnico, que gostou muito de fazer o que faz, você leva essa paixão para o teu telespectador, que sabe disso, te aprecia e te dá o valor. É a mesma coisa comigo, entendeu? Pode fazer o que quiser. Na verdade, quem conhece sabe que o que eu mais gosto de fazer, eu estou fazendo. Eu sou agraciado por essa coisa que Deus me deu de aos 6 anos de idade já dar aquilo que eu posso, né, aquela coisa de guiar. E eu acho que a grande mensagem é que eu sempre tentei levar é que essa história de bad boy, o menino precisa ser malzinho, meio mal educadinho para ganhar na pista e ficar quietinho, porque alguns campeões foram assim. Isso é uma besteira muito grande. Eu acho que o cara tem que ser o que ele sempre foi e que o meu pai pediu, você sabe isso, sabe disso. Aliás, meu pai e minha mãe com certeza estão assistindo, um beijão. Tá aberta a sessão, beijo? Quero mandar um beijo para a dona Ideli, perguntar para ela. E um beijo
beijo para a Silvana e agradecer por ter permitido que você corresse o oval. É isso aí. A Sil também está assistindo e as crianças não, até a gente falou de trazer, mas as crianças têm que... Ali é barra pesada. Eu durmo cedo, 8h30. Eu durmo 8h30 estão dormindo. Mas, para completar o pensamento, o meu pai, quando eu entrei em Guarulhos para pegar aquele avião, a primeira vez, a única coisa que ele me pediu, Celso, foi: vá e volte igual, sempre. Eu não preciso de você campeão, não preciso de nada, eu preciso de você do mesmo jeito. Então, esse é o único contrato que eu realmente tenho com meu pai e que tenho com a vida, aliás, que eu faço com paixão. A gente ganhou vários campeonatos, todos esses anos sensacionais que eu tive na Fórmula 1. E um cara de Fórmula 1, de Fórmula Indy, às vezes ele até chega a querer achar que ele é melhor que as outras pessoas. Até o dia que na Fórmula 3 mesmo, o leiteiro foi entregar para mim e eu falei, bom, isso aí vai falar alguma coisa, né? Ele foi embora e só pediu o pagamento que eu tinha esquecido de pagar, caí na real. Aquele dia eu vi que o pé no chão era a forma real de continuar. Então isso para mim é um grande prazer de passar inclusive essa mensagem, porque hoje o que a gente mais precisa nessa garotada de kart, porque a gente sempre vai ter pilotos bons, é humildade. É humildade. Só com isso e com o trabalho deles e com a paixão que eles têm é que eles irão conseguir chegar lá. Quero passar também para o César Barros, que está aqui com a gente. O César que testemunhou algumas voltinhas de moto. Eu não sei se eu vou poder contar umas histórias também de outros carros. Outros carros que o Rubinho acelerou enquanto ele estava em umas equipes. Ele acelerava outras marcas e tal. Mas depois a gente conversa. Agora, ele andou de moto. Eu não sei, o seu contrato de Fórmula 1 impedia você andar de moto, Rubinho? Impedia. Mas esse foi uma coisa, sabe que o Cezinho é um amigo de longa data. Eu tenho o Alexandre Barros, o meu irmão Cezinho, como um amigo de infância. Né? Olha, a gente está com várias formas para você participar aqui do Supermotor com o Rubinho. Temos o nosso e-mail alvivo@bandesportes.com.br, tá aí. Temos também o Twitter do canal @bandesportstv e não deixe de curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/bandesportstv e claro, o site www.bandesportes.com.br. A gente aguarda a mensagem, só que já teve gente que se antecipou e já mandou. Por exemplo, o Sandro Loureiro dizendo que, por favor, manda um super abraço pro Rubinho, eu sou muito fã dele em qualquer situação e incondicionalmente. Eu acho que isso é normal de todos os seus seguidores, né? O pessoal te adora, né? Eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que essa coisa de ter muitos seguidores no Twitter, essa coisa é realmente um carinho, uma troca de carinho que eu tenho com os fãs, e eu espero que todos vocês possam ir ao AMB para curtir a corrida da semana que vem, no dia 28 e 29, porque se teve alguma coisa muito especial de todos esses anos correndo em Interlagos, foi ver o nome sendo gritado, a energia que o público sempre trouxe para mim. Então a gente mudou de endereço, agora é o AMB, eu quero muito a presença deles por lá. Com certeza o Sandro vai tentar estar presente. Davi Misrai dizendo o seguinte: pergunta para o Rubinho se ele achou bonitas ou feias as carenagens antes de decolagem da Fórmula Indy. Olha, eu acho que o carro tem... se você olhar de perto, assim, o carro não é feio. O carro é diferente, bem diferente de qualquer coisa que você já viu, mas eu acho que é um exemplo futuro. Eu acho que isso é uma forma, de repente, de todo mundo analisar os carros em si. Aí a primeira curva. Olha o Dário onde que foi. Beleza, agora né? O Dário deu uma... Brincadeira. Ele deixou o carro um pouquinho para lá. Meio Hamilton, né? Mas esse menino, esse Neil Gardner, é bom. Mas é bom, o Dário meio estilo Hamilton, né? Foi. Mas também, né? Passar por fora na primeira curva é brincadeira. É pedir para tomar um tapa na cara. E tomou, né? Neil Gardner e Hinchcliffe, qual dos dois é o... Os meninos são rápidos, é mais completo, né? Mas também já tem mais experiência, né? E o menino legal, um menino simples, super bom com a televisão. Eu fiz um programa ao vivo agora
via Twitter, via internet com ele lá. Ele foi o host, né? Ele foi o host da situação inteira e mostrando para 53, cento e poucos países em 53 línguas, alguma coisa assim. Acho que isso é o futuro sem dúvida, da internet. Acho que é muito legal. Bom, e eles estão querendo saber o Olivassi Júnior, dizendo o seguinte, querendo saber como é que está o seu preparativo para correr no oval mais rápido, famoso e perigoso do mundo, José Santiago. Olha, é uma questão muito aberta. Assim, a paixão e a vontade é enorme, sabe? Eu vou ter aí o meu primeiro teste dia 7 de maio, que aliás, dia 6 de maio eu tenho o meu Rookie Test, que é aquela coisa só eu por 2 horas na pista do Texas. Depois eu treino no dia seguinte com todo mundo no Texas e depois no dia 10 eu começo minha preparação na Fórmula para Indianápolis. E esse dia também é como eu adoro essa coisa rookie, porque me dá um ar de juvenil. Cara, te renova, né? Dá para perceber isso. Eu tenho que começar, né, para o pessoal que queira entender como que é um processo de um novato em Indianápolis. Você começa numa velocidade, você não pode passar de uma certa velocidade, que eu não sei qual será esse ano, porque logicamente, o carro não está tão rápido quanto do ano passado. A Pole, eles estão estimando aí em 220 milhas mais ou menos, porque talvez deixem apertar um pouquinho o turbo, mas eles devem começar com 170 milhas de média no máximo, depois 180, 190, 200 e aí te deixa andar. Então é um aprendizado para que a coisa comece com calma. Muitos dizem, inclusive o Tony fala muito, que quando você sai a primeira vez de um oval, você fica um pouco tonto, mexe com o corpo, é só curva para um lado. No Texas, viu? E no Texas, né, diz que a força G é bem grande. Então eu tô ansioso, sim. Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu tô aí com essa ansiedade de saber como será, porque é um mundo completamente novo, que eu não sei te descrever como é que será. Essa história de Indianápolis é até interessante, porque quando a gente percebe que você vai... O primeiro oval de corrida vai ser Indianápolis, acho que vai ser um estágio legal, porque não é efetivamente um oval, né? Ele é um autódromo com 4 curvas para a esquerda, um quadradão, que não tem aquela característica de você andar o tempo todo lado a lado. Você tem que fazer um circuito, você tem que fazer um traçado, na verdade, para ser rápido. Acho que o Tony já te contou isso várias vezes, você já foi lá para dar uma observada, você também acompanhou a corrida, né? Eu já acompanhei a corrida há vários anos e não vejo a hora. Para te falar a verdade, eu não vejo a hora de sentar lá. Outro dia, uma coisa muito legal da Fórmula Indy é isso. Outro dia a gente estava ali no motorhome, na pista de Bárbara, eu e o Tony sentado numa cadeira, assim, a gente até mandou um Twitter do momento, olhando a pista. E, assim, do meio do morro e tal, e de repente aparece o Dário, de repente aparece outros pilotos, sabe? É uma coisa gostosa esse convívio. E o Dário estava me contando que como você tem pouquíssima pressão aerodinâmica no carro, que a primeira vez que você tira o pé e o carro continua andando, porque você sente isso, o freio motor num carro de Fórmula 1, de Fórmula Indy e a pressão aerodinâmica é muito grande. Quando você tira o pé, se você está sem cinto, parece que você vai sair do carro. Mas como está sem essa pressão aerodinâmica, você tira o pé e o carro continua indo, você fica meio perdido nessa primeira. Tranquilo que eu vou estar lá para te prestigiar. Pode deixar aqui para lá, eu te dou a credencial. Não, isso que eu ia falar. Eu quero garantir aqui ao vivo a credencial. Aliás, 2, porque eu vou com o seu oftalmologista. O Dr. Wallace Chamon está morando em Chicago. Vai lá. Então nós vamos alugar uma moto. Olha que legal. Em Chicago, ele e o Léo Cutião, velho Léo Aluga Cutião. 2, vai. É bom que eu já faço uma consulta, faz tempo que eu não Exatamente. Já vai lá em loco. Vamos lá prestigiar, mas precisa da credencial. Você fez o exame da Indy, que é um exame... Que exame, hein? Não é? Conta aí essa história, porque é uma coisa... É legal saber que um piloto que tem tanta experiência de Fórmula 1, quando vai fazer um exame de Fórmula 1, a gente fala, uau, os caras... Teve tanta pergunta, assim, sabe? Porque eu acho que quando... Até acho que vocês fizeram essa brincadeira, né? Quando o Marco bateu, que pergunta o nome e tal, e pergunta mesmo, pergunta um monte de coisa, cor preferida, dia da semana, coisa que é para mexer, para saber se o cara tá ali ou não tá, entendeu?
E tinha tanta pergunta que eu falei, será que eles querem que eu acerte 100%? Parecia pegadinha. Depois eu vou dar uma, né? Olha aí a pancada dele. Eu acho que eu assustei com essa o Marco pancada. não adianta perguntar em hora nenhuma. Não, mas olha, o Graham... Ele não vai saber responder. Mas o Graham Rahal aí fez uma... Foi um movimento dele aí. Essa coisa, esse último movimento do Graham, não... Isso é uma coisa que a gente... É abominável. Porque isso pega você de surpresa, você não tem tempo de frear e realmente sai... E rolou, inclusive, um bate-boca meio intenso, né? Até o Mário Andretti entrou na história, porque o Graham falou, é mais um Andretti. Ele falou isso. Aí o Mário, o vô do Marco, entrou na história e falou, bom, agora você mexeu com a família inteira. E vem de coisa antiga, né? De Rahal com Andretti. Mas, vê, a pergunta antiga, né? Do carro feio. Sem isso, acho que o carro teria lançado, sem aquela proteção posterior ali, o carro teria lançado mais. Tava lá bonitão, hein? Lá no eu vi também. Você estava falando de moto e duas rodas, a gente tem muita história, né? O Rubinho e eu tal. Tem uma que ele não sabe o desfecho. Ele estava na Fórmula Opel e teve o Grande Prêmio Brasil e ele tinha que ir embora para a Europa e nós fomos de moto. Fui te levar de moto, lembra disso? Você tinha uma Suzuki 1100. Então, e era tudo cronometrado, tinha que chegar voando lá no aeroporto para ele ir embora para a Europa. Então ele montou na garupa. Meu pai sabe o desfecho, não, porque senão eu vou tomar uma bronca. Não, o desfecho para você foi o melhor. O desfecho para você foi o melhor possível, que foi para mim foi horroroso. Então a gente saiu com a moto e foi de Interlagos para Guarulhos, né? Pega a estrada. Só que isso em 1912. Não, ele estava indo para Opel. Ele tava indo Opel é 90. 1990. Bom, aí deixei no aeroporto, chegou a tempo e a luz da combustível estava acesa desde Interlagos. A gente não podia parar. Lembra disso? E aí deixei no aeroporto e voltei na estrada. Falei, pô, não vou parar. Acho que você não contou esse negócio da luz. Não, então. Aí, na Marginal não tem posto também, Prestes Maia, dali a pouco, e parou. Na Prestes Maia era 10 e tanto da noite. A sorte que foi em frente o batalhão da Rota, na Tobias de Aguiar, e o seu pai foi lá levar a gasolina. Olha lá. E eu já estava no avião. Você já estava, já tinha até decolado. Ainda bem, né? Você falou dos carros que ele correu, nós corremos 1000 milhas juntos, lembra? Um Ford Escort Cosworth, biturbo, com tração nas quatro. ABS, era novidade, era o DTM da época. Aquele carro. E o Valtinho destruiu o carro, lembra? Primeiro treino, o Valtinho Travalini saiu, quando fez o S do Senna, ele deu motor, era o troço 4x4. 4x4. Ele voltou com o carro, aquilo lá parecia um canil de Doberman, lembra? Aquela alemãozada. Os caras bravos. Agora, foi muito o legal, essa história que você está falando dos vários carros que o Rubinho usou para a corrida, apesar de ter ficado tanto tempo na Fórmula 1, vocês estão ouvindo aqui a história, né? Dele com moto, dele com carro, tração 4x4, no asfalto e tal. E tem outros episódios. Você já curtiu vários outros carros durante teu período de Fórmula 1 e Fórmula Indy? O que você curte mais desses carros de corrida? É qualquer coisa que tenha motor em qualquer pista, Rubinho? Eu adoro qualquer coisa. Eu já, eu me divirto com pouca coisa. Teve uma vez que nós fomos para a fazenda do Sidão Diniz. Nossa, com o Alexandre para andar com uma motinho menor. A Metakit? Isso. E aí tava eu, o Felipe Massa, o Alexandre e tinha outros amigos também. Tudo proibido. O Felipe Massa você pode citar, não tem problema. Não, ele tá dentro. E você não sabe o desfecho, choveu. E aí vai andar de moto na chuva? Não, era um perigo. Aí o Sidão tinha lá um Golzinho e um Corsa, pneu slick. Pô, mas vai andar 1000, vocês andam aí com um carro de 900 cavalos, vai, não, vamos fazer tempo, pneu slick na chuva. Foi uma diversão, foi um dos dias mais divertidos, porque daí um batia o tempo do outro e aí queria entrar. Aí depois a gente falou, vamos fazer de dupla, vamos sentar um do lado do outro para ver. Aí que dá medo. Lógico. Guiar é legal, meu. Ficar guiando do lado do Felipe ali, aí teve que mudar aqui um objeto íntimo no final da andada aqui, né? Dava medo. Você também, que nem o Otávio Mesquita, você usa fraldão? Só do lado. Só do lado. Esses caras ficaram assim que não paravam mais. Era assim, passava na reta, porque para eles é devagar demais. A reta nem é tão longa, mas é devagar demais. Aí eles passavam um do lado do outro, tirando sarro, enfiando o cronômetro um na cara do outro, ganhei de você e tal. Aí você fala, como é que pode? Um piloto
piloto de Fórmula 1. Os caras estão se divertindo com isso. Ou seja, eu acho que é mais do que prova do quanto vocês se divertem exercendo a profissão, né? E há tanto tempo, né? Eu tenho... esse é meu 34º ano de competição. Comecei aos 6 anos e esse ano vai ser um ano muito especial. Vou completar 40, é uma nova fase. Estou com esse rostinho de 29, 29 e 8 meses. O ano da Natália. Então, 29. Né? E aí vou estar em Indianápolis na quarta-feira da semana de Indianápolis, é meu aniversário, dia 23 de maio, que é o mesmo dia do seu Rubão, que estará presente assistindo a prova comigo. Então vai ser muito emocionante. E da Dona Ideli e a Renata também, né? A Dona Ideli e a Renata, dia 4 de janeiro. Já em casa é... Pai e filho no mesmo dia, mãe e filha no mesmo dia. Perfeito. Bom, vamos fazer uma parada aqui que o Fernando Otto já está desesperado, até desligou o ponto. A gente vai fazer uma rapidinha parada, daqui a pouco a gente volta com mais. Até já. E elas correm para agradecer você. E você sabe que o Rubinho, nesse dia que ele estava andando aí com esse monte de carrinho 1.0, 1.6, com pneu slick, se divertindo, ele também entrou num carro, para você dizer início, tinha uns carros bem interessantes lá, né, Rubinho? Tinha. Aí o Rubinho, com aquele belíssimo macacão de Ferrari, entrou numa Mercedes GT1 que o Alcides tinha. Aí tava lá, pô, imagina, né? Piloto Ferrari andando de Mercedes. Aí eu fui lá para gravar, ele falou assim: guarda, tá? Essa fita você não usa. Aquela época, andar numa Mercedes com um macacão Ferrari. Pois é, cara. Mas fala a verdade, você se divertiu bastante. Acho que nesse período todo, não só essas coisas que teoricamente eu não podia fazer, mas você se divertiu bastante com essas possibilidades que você teve de acelerar carros de tudo que é tipo. Não te passou, por exemplo, ao invés de ir para a Fórmula 1, de fazer 24 horas de Le Mans? Na verdade, eu nunca pensei, né? A corrida longa, para mim, é uma corrida que, logicamente, tem uma coisa boa, principalmente hoje, porque hoje os carros andam pé embaixo o tempo inteiro, que é uma coisa que eu adoro. Uma corrida da Granja que a gente foi para fazer no Beto Carreiro, é uma corrida que aquele kartinho você anda pé embaixo o tempo inteiro. Então, antigamente, aquela coisa de ficar salvando, sabe, anda 5 segundos mais lento, aquilo nunca me chamou muita atenção, porque o que você gosta é de andar o pé embaixo o tempo inteiro. Mas sabe que, Celso, essa é uma grande verdade. Eu gosto tanto daquilo que eu faço e precisa de muito pouco para se divertir. Não precisa de uns carrões, não precisa... Eu tenho histórias, assim, milhões, assim, de carro de rua, em pista, sempre, logicamente, com muito cuidado. Mas hoje, por exemplo, eu consegui colocar um terceiro simulador dentro de casa e eu e os dois moleques competindo com um Mini na mesma pista. Foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu. Porque um ficava meio brincando com o outro, até que um tira o outro, aí, sabe, virou uma farra. Então, é uma coisa, assim, uma coisa muito de paixão mesmo por aquilo que eu faço. Sabe uma história que eu nunca contei, que foi uma dos momentos mais sensacionais da minha vida? Um grande fã da Ferrari é o Andrea Bocelli. E a história do André é uma história, assim, muito bonita. E, enfim, ele pediu para dar uma volta comigo no carro. E no carro, numa Maserati na época. E eu e o Mugello... Ele é deficiente visual, né? Isso, ele não tem a visão. E eu fiquei preocupado em dar uma freada assim muito brusca, porque eu não sabia qual seria a sensação, se ele teria alguma noção. Tinha muita noção e eu vou te falar, ele virou para mim uma hora e falou assim: deve estar uns 200 por hora. Eu olhei e estava, 200 por hora. Nossa! Eu quase fiz assim para ver se ele está enxergando. Porque, foi impressionante, sabe? Essa foi uma história de grandes momentos que eu tive junto a um carro de corrida. Um carro nem tanto de corrida, mas um carro que estava ali
à disposição e são momentos sensacionais. Desenvolve outras sensibilidades. Com certeza. Antes de passar para as perguntas aqui do Twitter, tá bombando, muita gente mandando aqui no @BandEsportes TV. Eu queria te perguntar uma coisa, dessas tuas passagens por equipes de Fórmula 1, eu sei que as trajetórias foram momentos diferentes da sua vida, da sua carreira, e com certeza na Ferrari você viveu belos momentos, como por exemplo, ter a oportunidade de andar com um cantor como ele, o Bocelli. Agora, Stewart, você aprendeu muito naquela fase, não? Aprendi muito, foi um recomeço, sabe, eu era o queridinho da Jordan, até 1996, 4 anos, e de repente resolveram mudar tudo. Foi um momento que eu falei com a Fórmula Indy naquela época para de repente saber o que queria ser feito. Eu tive uma nova chance na Fórmula 1, que foi a minha segunda vida e minha abertura de portão, realmente, porque com tudo aquilo que eu aprendi do Jack Stewart, que conhecia demais, como se portar para um patrocinador, porque aquele cara é um porta-voz, é um mestre realmente de tudo aquilo que se fala de automobilismo. Então, e o carro, porque a primeira vez que eu guiei o carro 97, ele não era nem um carro muito fantástico, mas os pneus Bridgestone eram superiores ao Goodyear daquela época. Então aquela prova na chuva de Mônaco, eu cheguei em segundo, e finalmente guiar o carro de 99, que era um carro muito bem equilibrado e que me deu grandes alegrias, pódiums. Cheguei a liderar a prova de São Paulo com aquele carro, então foi a abertura, porque depois dali me jogou por 23 voltas. Olha aí, não vai me mostrar essa da Áustria aí, né? Ó, justo essa. Ah, bom, já mudou. Brasil, rápido. Agora, você sabe uma coisa que eu quero lembrar dessa história de Stewart, e por isso que eu lembrei, e essa corrida de 97, esse segundo lugar em Mônaco na chuva, porque aquele carro que você usou, do jeito que você usou, está no Museu de Indianápolis. Tá mesmo? Vá ao Museu de Indianápolis, porque foi uma das maiores emoções que eu tive quando eu fui visitar o Museu de Indianápolis, foi olhar aquele carro e falar assim, cara, o Rubens está aqui. Olha que legal. O Rubinho está nas 500 milhas de Indianápolis. Isso foi a primeira vez que eu fui para lá, em 2003 ainda. Eu vi esse carro lá e os caras me falaram, olha, esse carro está exatamente como ele terminou a corrida. Foi o pessoal da Ford que nos deu esse carro. Olha aí. E a gente tirou da garagem do museu e ele está aqui daquele jeito. Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer. Prometo uma foto de Twitter, então, para os seguidores, porque eu não sabia disso. Eu já visitei o museu, que eu achei fantástico, mas vou lá. E vai ser legal porque ele está, inclusive, ele está do jeitinho que terminou, cara, está muito legal, com o cabo do rádio. Tá do jeito que saiu da pista. É uma das coisas mais legais. Porque ele não dava uma volta a mais aquela corrida. É um fiozinho fininho, tá com a proteção ali já meio surrada, né, por causa do tempo, aquela proteção com aquele tecido, e o cabo vermelhinho ali, você olha assim, você fala, puta, tá nos últimos, que você deve, não sei, eu pensei, não, deve ter saído de uma vez do carro pela felicidade de ter conquistado aquele resultado, mas é muito legal, e foi uma informação, né, que a gente recebe, quando você vê o carro do Rubinho, dos grandes resultados dessa virada de carreira que você falou, e o carro tá lá em Indianápolis. Acho que vai valer uma matéria, viu? Uma matéria, vamos fazer então. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rubinho, que faz tempo que eu quero fazer e antes acho que ele não poderia responder. Eu costumo dizer aqui nos comentários aqui do Band Esportes a relação dentro da equipe Ferrari. Hoje o Massa está vivendo um inferno astral lá dentro. E você viveu muito tempo lá dentro. Muito boa, Edu. E eu costumo dizer o seguinte, todo mundo, o Rubinho na Ferrari, não sei o quê, o Massa não sei o quê. Claro e óbvio que existe lá uma condição de primeiro e segundo piloto, ou o piloto que a equipe trabalha inteira para ele. Então, a gente sabe que hoje a Fórmula 1 não tem treino, não tem tanta disponibilidade de desenvolvimento. Então a equipe inventa lá, ou cria, ou desenha um apêndice aerodinâmico, por exemplo. Aí vai para o Grande Prêmio, no seu caso, na época, colocava no carro do Schumacher, e aquilo, deu certo. Então, na outra etapa, vem um apêndice daquele para você, mas já tem uma outra coisa mais evoluída na busca de ganhar tempo. Eu quero saber se isso procede, se é mais ou menos assim.
Olha, é um assunto polêmico, mas verdade, porque é muito fácil pichar, criticar, né? Mas a gente precisa entender a fundo e você pode dar uma esclarecida. A fórmula do sucesso é uma fórmula que ela é muito delicada. Então, fazer uma peça aerodinâmica, fazer ela funcionar da maneira como ela tem que funcionar, principalmente num carro de Fórmula 1 que trabalha muito com o chamado stow, que é... Qual é a tradução de stow em português? Se um avião der uma estolada, a asa para de funcionar. Então, um carro de Fórmula 1 é um carro que o regulamento... Você tenta trabalhar ele da melhor forma possível para que a asa funcione na curva e não funcione na reta. Isso. Essa é bem a verdade. Então você tem que estolar essa asa na reta, ou seja, tirar o efeito dela. Provavelmente vocês já entendem isso, mas um carro com aquela asa toda, ela é o contrário da asa do avião. O avião joga para cima, a asa do carro, o downforce joga ele para baixo, então é isso que te dá aderência. Então, um carro muito delicado com essas partes e realmente pode ter diferenças. E nessas diferenças você tem pilotos que acabam sendo favorecidos em certas situações. Mas eu citei o apêndice aerodinâmico como uma peça qualquer. Estou falando qualquer desenvolvimento de motor, de suspensão, de parte aerodinâmica. Isso parece meio claro que sempre vai. Eu acho que isso, o piloto no final não vai, sabe? Eu nunca tive uma reclamação no sentido de não ter a mesma peça. Se aconteceu, eu não vi, entendeu? Eu sempre um rato de pista que ficou lá o tempo inteiro e viu e faz uma marquinha amarela na peça que funciona para ver se a marquinha está lá. Nem quando manda o carro no autoelétrico, né? Marca o alternador para o cara não cobrar e não trocar. Ver o número e tal, enfim. Eu sempre fui uma pessoa assim, não tenho o que reclamar nesse sentido. A minha reclamação com a Ferrari naquela época era a falta de atenção. Tanto é que eu quis sair um ano antes oficialmente eu teria 7 anos de contrato e completei 6 e pedi para sair porque eu vi que a minha chance, eu quis crescer dentro da equipe até um momento em que eu falei, agora eu quero ir para frente, entendeu? Eu quero ter minha chance. O Schumacher é o piloto, sabe? Ele é realmente, se a gente tivesse que fazer uma medida, ele era melhor do que eu era melhor do que ele em situações extras. Mas situação de Áustria, por exemplo, eu andava melhor que ele. Situação de Silverstone, eu conseguia andar melhor que ele. Então, essas pistas, por exemplo, se a coisa fosse bem tranquila, eu teria até feito uma carreira melhor. E foi por isso que eu quis sair, principalmente numa época onde eu classificava, que é a época daquela Fórmula 1 que classificava com um tanque de gasolina já da corrida. Perfeito. Então, você tinha plano A e plano B, não tinha jeito de ter a mesma coisa. Você não conseguia, porque você não poderia, a Fórmula 1 não é como a Fórmula Indy que você para em boxes diferentes, você para no mesmo box. Então, com a mesma gasolina, como é que você iria fazer para parar? Então, ou eu tinha mais gasolina ou menos, mas se eu tinha menos, eu sabia que não era a entendeu? Não ia dar, então, né? Era a situação assim. A gente vai precisar fazer mais um bloco. Quando eu voltar, eu quero ouvir do Rubinho esse monte de e-mail que está chegando aqui, inclusive querendo saber se você fosse convidado, você voltaria hoje para a Ferrari, porque inclusive ele ganhou, né, uma votação expressiva lá, 45% do público na Itália querendo que ele voltasse, ou escolhendo ele para voltar para a Ferrari. O intervalo é rápido, voltamos já. Fórmula Indy. Oferecimento Itaipava, a cerveja sem comparação. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Banco do Brasil, bom para todos. E chocolates Nestlé, o sabor que você vai lembrar para sempre. Honda Civic, o melhor sedã do país. No Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, cidade nos arredores da capital paranaense, Vitor Gens venceu todas as corridas da rodada tripla. O gaúcho agora soma 124 pontos no primeiro lugar da classificação, com o paulista Rafael Abate no segundo posto, 24 pontos atrás. A próxima rodada tripla do Mini Challenge acontece no Velo Parque, em Nova Santa Rita. Vitor Gens conquistando a etapa de Curitiba da Mini Challenge. E o Yuri Alves na terceira colocação, Zé Mário Castilho em segundo.
numa prova perfeita, um final de semana perfeito, a liderança merecidíssima do gaúcho Vitor Gens. Só deu o homem no final de semana em Curitiba. Pois é, a gente perguntou pro Rubinho, e o povo quer saber essa história desses 45%, o pessoal falando, até a matéria do The Sun, aquela conversa você falando com o Bernie Ecclestone. E aí, como é que tá essa história aí? Você voltaria para a Ferrari? Eu acho que essa frase ela tem que ser sempre super cuidadosa, né? Porque, afinal de contas, o povo de vez em quando cai matando assim no Twitter falando, pô, mas isso aí deveria ser uma página virada e tal. Eu sofro pela paixão de automobilismo. Então, se eu tivesse uma chance de voltar para uma equipe competitiva na Fórmula 1, não tenha dúvida que eu voltava. Não tenha dúvida, eu gosto daquilo que faço. Eu acho que a grande razão, né, a grande amostra é a Fórmula Indy. Então, eu volto a repetir, uma pessoa que encontra o trabalho que gosta aos 6 anos de idade e continua fazendo aos 40 é porque teve muita graça realmente dos céus por acontecer isso. Então, poderia ser a Ferrari, poderia ser a McLaren, poderia ser outro, poderia ser a Penske, poderia ser a Ganassi, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Eu acho que o importante é estar lutando pelos seus objetivos de vitória, continuando com o pé no chão e dando a cara para bater, porque essa molecada bate, hein? Não é? Agora, você sabe que isso daí me traz a seguinte curiosidade. Se você tivesse essa final de temporada, você falou pra gente aqui, falou várias vezes que seu futuro você está em aberto, você está curtindo essa experiência de Indy e tal. Chegar no fim do ano, tem uma proposta lá da Penske e outra da Lotus, da Fórmula 1. E aí? Assim, não é a Fórmula 1, são 19 anos de uma carreira assim linda mesmo, assim, eu curti muito. Foram momentos, né? Tem momentos que a gente lembra que foram pesados, tá? Mas todos aqueles foram que me ensinaram a ser melhor. Foram todos aqueles momentos que realmente eu cresci como pessoa, cresci como piloto e então eu teria muito prazer de voltar, mas eu não acho que a Fórmula Indy é um capítulo que eu estou usando esse meio agora para que simplesmente eu não fique sem fazer nada. Não é isso. Eu realmente estou curtindo esse novo momento. É lógico que eu não pensei que isso fosse acontecer a princípio. Foi por isso que aconteceu todo aquele diálogo com a Silvana, porque eu estava com ela sentado um dia lá no sofá, vendo a corrida, deu uma pancada geral e ela falou para mim, ela falou, você não vai correr disso um dia, né? Eu falei, não passa pelo pensamento. E não passava mesmo, apesar da curiosidade de ver o que é legal a tocada do Indy, sabe? Eu sempre via ali o pessoal, o Tony falando e tal, então sempre fui curioso. Mas eu acho que é daquela mesma forma que eu escrevi meu primeiro Twitter. Eu falei, eu não estarei correndo pelo Williams, mas meu futuro está em aberto. Bom, uma pergunta importante aqui que tem até a ver com o seu... Você está com dor de cotovelo? Não tenho dor de cotovelo, não. O pessoal mandei uma foto, mas é um buraquinho, ó. Não tem nada. Já tem até a casquinha, já está até ok. É que quando acabou a corrida, eu fui fazer uma brincadeira, porque eu senti a hora que eu fiz a curva, pegou um bump e a casquinha saiu voando, e aí eu senti que estava raspando, assim. Sabe quando você faz uma machucada e fica raspando em cima? Então é o machucadinho menor que possa existir, é aquele que machuca mais, né? Então, quando acabou a corrida, eu fiz uma foto só para... E isso você fez dentro do carro, no isso aconteceu em Barber. O primeiro aconteceu em Barber, porque o volante é realmente pesado, né? A gente até tem uma pergunta tem uma pergunta dessa aqui, querendo saber como é que é essa história do volante. Então, essa pergunta é muito válida, porque é uma das grandes... perguntas que eu faço para a Fórmula Indy. Porque o porquê essa contenção de gasto, de não ter... implantar a direção hidráulica. Não faz sentido, porque hoje, o que a gente quer de uma categoria como a Fórmula 1 e a Fórmula Indy é fazer todos os projetos para usar no carro de rua.
Qual é o carro de rua hoje que sai sem né, direção hidráulica? No Brasil, um monte. Eu sei, mas hoje a projeção é que esses carros também venham a ter, entendeu? Então o futuro é que o carro mais barato do Brasil possa ter um volante hidráulico. Então, e não é, tudo bem, então o Rubinho vai fazer exercício e vai se adaptar. Vou. Tanto é que eu não tenho acabado a corrida cansado devido ao volante pesado. O carro é diferente, a sensação é toda diferente e tal. Então, pula muito. Pula muito mais, as pistas são muito mais onduladas. Mas esse volante, ele é muito pesado. E a minha questão lá, a Fórmula Indy, é que quando você está numa situação daquelas que você fala assim, acho que vai bater, não, vai dar, e dá aquele kickback no volante, encostando na parede, é onde quebra o pulso. Tony quebrou, a Bia quebrou, Just Wilson quebrou, tudo em situação assim, porque o volante é muito pesado. E você pega uma zebra, ele é meio monstro nessa parte assim, então é só uma coisa de adaptação. E é uma categoria que, para aquele que entende, eu nunca tinha visto isso, mas é uma categoria que você classifica com um tanto de caster no carro, no setup, e você tira para a prova. Por quê? Porque o povo não aguenta. Então, imagina, tem que ser um super... e o Tony é daquele, né? Pouco forte, né? O mais legal é o Jimmy Vasser, que fala para ele, você faz muito exercício. Beba um pouco. Eu acho que você vai ficar mais rápido. O Jimmy Vasser pode falar isso, né? Foi até que mas aqui você não vai ter esse problema de pista, porque principalmente o Celso Miranda. Eu vou te falar um negócio. Toda vez que você passar... A gente, infelizmente, tem que encerrar o programa. Peraí, deixa eu dar o recado. Não, você vai contar para ele, mas o Master está gritando que nós temos que encerrar. Que horas são? São 10 horas. Toda vez que você passar no Sambódromo, você vai lembrar do Celso Miranda. Depois a gente conversa, inclusive, com o Júnior, que está aqui, da SP Tours, vai contar essa história para ele aqui. Infelizmente, a gente tem que encerrar nosso programa. Agradecer esse monte de e-mails e twitters que a gente recebeu, tão editados. Ele vai ver, vai, na medida do possível, responder, lógico, através da gente aqui, que a gente vai ouvir as respostas. Você já deve ter ouvido muito dessas respostas aqui ao longo do nosso papo, e a gente pede para você ficar ligado, então, na programação do Band Esportes. A gente tem Fórmula Indy na próxima semana e, lógico, muitas e muitas entrevistas do Rubinho ao longo da semana para convidar você para estar presente na São Paulo Indy 300 no próximo final de semana. Rubinho, mais uma vez, super obrigado, cara. Obrigado. Te vejo lá no AMB. Ok, então a gente volta semana que vem com mais uma edição do nosso Super Motor. Tchau.